Olá, amigos da arte. Então, vamos a mais um episódio dando continuidade ao movimento impressionista. Então, vocês podem assistir o movimento impressionista que já está publicado. É um episódio um pouco longo, de 1h16, mas que vocês podem ver sem cortes, sem interrupção. Como foi o período, né? As informações mais detalhadas desse período tão inovador para a época e que foi a vanguarda da época, né? Baseado em experiências com as cores, com as frequências das cores. Os pintores estavam interessados em dissolver as formas não só morais como psicológicas e dramáticas da intensidade do movimento romântico, né? Então o impressionismo ele foi muito atrás das cores, das pinceladas soltas. Então foi uma linguagem extremamente revolucionária na época. Vocês podem ver no episódio do impressionismo. Neste episódio nós vou falar para vocês de Jacob Abraham Camille Pissarro. Talvez o principal pintor do movimento impressionista. Por que eu digo o principal? Não que dê para fazer mensuração de todos eles, né? Mas porque foi o primeiro. Então, Camille Pissarro nasceu em 1830, enquanto os pintores impressionistas mais conhecidos, como Monet, por exemplo, Renoir, nasceram mais na década de 40, eles foram nascendo um pouco mais para frente. Então, Camille Pissarro foi o mais velho de todos e o único que participou de todas as exposições do movimento impressionista, que começou em 1874 e terminou em 1886. Foram ao todo 8 exposições impressionistas e participavam dessas exposições Renoir, Degas, Monet, Caillebotte, outros pintores impressionistas também. Pissarro foi o único que participou de todas elas. Ele foi um pintor extremamente dedicado e fiel ao movimento. Então, Camille Pissarro começou a pintar ao ar livre, muito influenciado pela École de Barbizon, a escola de Barbizon. Barbizon, um lugarejo próximo da floresta de Fontainebleau, próximo a Paris. E esses pintores, eles excursionavam para a floresta de Fontainebleau, ficavam lá, instalados em Barbizon, e pintavam as paisagens de lá. A École de Barbizon, os principais nomes dessa escola foram Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau e Jean-François Millet. Esses 3 pintores, eles gostavam de pintar ao ar livre, então, na verdade, os pintores impressionistas não foram os precursores da pintura ao ar livre, e sim os pintores da École de Barbizon, Millet, Corot e Rousseau. Esses 3 pintores levavam seus materiais portáteis porque já havia, na época, os pequenos tubos de tinta de estanho, que permitia ao artista de fazer uma maletinha portátil, fazer um ateliê prático, en plein air, ao ar livre. Então, ali, na verdade, começa a pintura ao ar livre. E esses pintores eles foram em busca de uma pintura um pouco mais luminosa, um pouco mais fresca. Então, já havia um movimento antes do impressionismo em relação a ir buscar essas imagens e essa fidelidade da natureza. Mas os pintores da École de Barbizon, eles eram mais ligados à composição acadêmica e propriamente à natureza, e como uma reação ao movimento romântico também. Porque o romantismo, com toda a sua exposição revolucionária política, então era um movimento de revoluções, né? A Revolução Francesa. Então, o movimento romântico anteriormente faz condições dramáticas de cores, de formas, de situações relativamente heróicas, mas não era o heroísmo do neoclassicismo, por exemplo, que colocava Napoleão como numa condição heróica. Não. A condição heróica, na verdade, era a exposição das próprias emoções humanas. O heroísmo estava associado ao individualismo. Então o ser humano era um herói como um ser individual, como um ser capaz de realizar proezas, não só sociais, como individuais, independente de holofotes, independente de títulos.
Então o romantismo tinha esse compromisso com o indivíduo e com a sociedade, né? Com cores fortes, com distorção dos traços, como vocês podem ver também no episódio do romantismo, onde com mais detalhes falo desse período, né? Então, mas os pintores dessa escola, da École de Barbizon, eles estavam mais vinculados à natureza e ao prazer, eles estavam procurando uma pintura mais fresca, mais luminosa. Então, quer dizer, já é antes do impressionismo a busca desses princípios, porque os mestres impressionistas, eles foram atrás disso, eles foram da luminosidade, atrás da luminosidade, da frequência das cores, da intensidade das cores, e a pintura en plein air também, em pleno ar, em pleno campo. Então, mas já havia na escola de Barbizon antes esse movimento, mas era mais acadêmico. As paisagens eram mais estruturadas, as composições eram mais bem estruturadas. Eles só estavam fugindo um pouco da intensidade revolucionária e moral do romantismo. Então eles foram buscar a natureza como uma situação um pouco mais confortável, um pouco mais natural e gostosa mesmo, né? Bom, mas vamos falar então um pouco da história do Camille Pissarro. Camille Pissarro ele nasce na ilha de Saint Thomas, que se localiza no Mar do Caribe, entre a Venezuela, o continente, e a ilha de Cuba. Então, um pouco descendo numa diagonal a leste de Cuba e subindo a norte da Venezuela, tem a ilha São Tomás ali, que na época fazia parte das Índias dinamarquesas, né? Então, ele nasce ali, filho de judeus, com ancestralidade também com influência portuguesa e francesa na família, né? Os pais tinham um negócio ali na ilha de São Tomás e Camille Pissarro cresceu trabalhando ali nos negócios do pai. Começou a se interessar por arte e aos 11 anos de idade ele foi mandado a Paris para estudar num internato. Então ali em Paris ele começa a se interessar cada vez mais por arte. Aos 17 anos de idade e ele fica conhecendo a vida, né, a condição cultural da capital francesa. Retorna aos 17 anos para a ilha de São Tomás, para trabalhar no negócio dos pais. Obviamente fica um tanto quanto chateado de estar ali, de estar fazendo aquele tipo de negócio, de trabalho, como praticamente balconista no negócio dos pais, até que conhece aos 22 anos de idade um pintor holandês que se chama Frits Melby. Esse pintor, desculpe, holandês não, dinamarquês, era um pintor dinamarquês viajante que andava pelo mundo possível, captando paisagens, pintando, e Pissarro fica amigo desse pintor, eles se dão bem, e esse pintor diz a Pissarro que iria à Venezuela. E Pissarro faz então a sua primeira aventura na vida, aos 22 anos, ele decide ir com Frits Melby à capital da Venezuela, Caracas, onde fica morando por 2 anos e pintando retratos. Imagino que Pissarro ficava numa praça pintando encomendas de retratos para ganhar o pão nosso de cada dia nesse período, né? Isso em 1852, aos 22 anos de idade. Em 1854, ele volta para a ilha de São Tomás e convence o pai que quer ser um pintor, que quer estudar arte. Então o pai acolhe o desejo do filho e envia Camille Pissarro a Paris. Em 1855, Camille Pissarro se encontra na capital francesa
e se depara com a Exposição Universal em Paris, de 1855. Isso, na época, era a maior feira de tecnologia e de vanguarda que existia no planeta, praticamente. Ela foi realizada no Campo de Marte, no Palais de l'Industrie, que é o Palácio da Indústria, e lá havia uma grande exposição de tudo que era tecnológico e inovador em relação à indústria, em relação à agricultura e belas artes. Então é engraçado de se ver como belas artes tinha uma condição de peso na época, se equiparando aos desenvolvimentos agrícolas e industriais. Nessa exposição universal, passaram mais de 5 milhões de pessoas, das quais quase 1 milhão de pessoas visitaram o pavilhão de Belas Artes, da exposição de Belas Artes. Camille Pissarro, nesse ambiente fervilhante de desenvolvimentos, de tecnologia, ele vai visitar o Salão de Belas Artes e se depara com os trabalhos de Gustave Courbet e Jean-François Millet, dois pintores realistas, de formação e ideias socialistas, e que pintavam o povo. Então, o povo como herói, o povo como imperador de si mesmo, então, em suas realizações. Então, não mais importavam os imperadores ou os fatos hedônicos ou heróicos dos príncipes do passado, como foi no período neoclássico. Não. Agora, o protagonista dos trabalhos era o simples trabalhador. Então, o que o Gustave Courbet e o Jean-François Millet exploraram nisso? Com os seus pensamentos, os seus idealismos socialistas, o trabalhador como um herói de si mesmo, como um herói de sua família, como um herói de sua subsistência e sobrevivência. Então, eles dedicaram grandes formatos a esses trabalhadores no período realista, e também foi uma reação em relação à exuberância e a protuberância, não só de cores, como de formas, de composição, do romantismo. E Camille Pissarro se identifica demais com esses trabalhos, então ele é extremamente influenciado. E nessa exposição também haviam os trabalhos de Jean-Baptiste Camille Corot, que era um dos integrantes da École de Barbizon. Mais paisagens bem estruturadas e bem representadas da natureza, né? Então, Camille Pissarro se apaixona pelo trabalho desses pintores e foram suas primeiras influências para o seu desenvolvimento impressionista. Então, numa sequência disso, ele se encontra ali, ele começa a estudar em Paris e vai desenvolver um trabalho de paisagens extremamente elaborado e sofisticado para a época. Claro, obviamente foi reconhecido um pouco depois, porque o movimento impressionista ele foi reconhecido um pouco depois de seu início. Então, os pintores impressionistas passaram muita dificuldade no começo, que é o que vamos ver. Então, Camille Pissarro passa a estudar na École des Beaux-Arts de Paris, que é a Escola de Belas Artes, e na aclamada Academia Suíça, que eram os melhores lugares para se estudar na época. E ali ele aprende muito sobre a Academia Francesa de Arte, sobre a história da arte e tal. Mas ele estava interessado em outra linguagem, numa linguagem mais luminosa. Em 1959, Camille Pissarro consegue ingressar no Salão de Artes de Paris, que era a exposição mais cobiçada pelos artistas na década de 60 praticamente inteira, de 1860. Em 1959, ele é aceito no salão com uma obra sua, o que era um grande feito. Porque na época, vocês podem imaginar, não haviam galerias e uma proliferação de marchands onde os artistas conseguiam vender os seus trabalhos e exibir os seus trabalhos. A única forma, praticamente, era de entrar no salão de artes de Paris. Mas era um salão voltado para as características acadêmicas
e da arte do passado, mais voltadas ao período neoclassicista, à Academia Francesa de Arte, aquelas influências da Academia Italiana de Arte. Então, era um salão mais conservador. E os artistas impressionistas já buscavam uma linguagem um tanto quanto revolucionária, mas Pissarro, com a qualidade de seu talento, consegue ingressar nesse salão. Toda a década de 60 foi marcada por recusas nesses salões dos artistas impressionistas. Eles não conseguiam entrar, não conseguiam participar, eram frequentemente recusados com seus trabalhos que já tinham uma outra estética, uma estética mais solta, né? E a busca do desenvolvimento das cores, da luminosidade, que as pinturas do passado eram mais escuras, eram feitas no interior dos ateliês, né? Onde a iluminação não era exatamente o que se vê en plein air, né? Em campo aberto, ao ar livre. Então, os artistas da escola de Barbizon, por exemplo, como Camille Corot, que foi um precursor da pintura ao ar livre, mas ele tinha ainda uma composição mais estruturada, mais volumosa, o que vai influenciar a carreira praticamente inteira de Camille Pissarro. Por isso eu disse no começo desse episódio, talvez que o Camille Pissarro tenha sido um dos pintores mais importantes do impressionismo, talvez o pai do impressionismo, porque ele manteve essa estrutura de composição e de formas por sua vida inteira. Ele nasceu em 1830 e morreu em 1903. Então, no entanto, ele viveu 73 anos, teve uma vida longa até para a época, né? Então, Pissarro, ele teve uma consistência em todo o período impressionista. Ele participou de todas as exposições, ele influenciou os outros artistas, ele pintou junto com Cézanne, ele pintou junto com Monet na cidade de Pontoise, e ele teve um desenvolvimento, uma interferência em praticamente todos os pintores impressionistas, devido à sua consistência e confiabilidade. Ele foi um pintor fiel ao movimento do início até o final. Em 1863, Camille Pissarro tem uma grande mudança em sua vida. Ele teve um filho. Então, e ele viria a se casar no ano seguinte, em 1864, com uma funcionária de sua mãe, com quem ele começou a se relacionar e que foi sua mulher. Nesse período, a vida estava muito difícil para eles se manterem em Paris. E agora, com uma família para sustentar, então ele decide se mudar para uma cidade vizinha, que se chama Pontoise. É uma cidade a noroeste de Paris, pertinho, coisa de 15 quilômetros de distância da capital francesa. Mas, naquela época, como Monet, que morou em Argenteuil, como esteve junto também com Camille Pissarro pintando nas localidades de Pontoise também, os dois pintaram muito juntos por ali. Então ele conviveu muito com Monet. Os pintores impressionistas, eles ficavam pintando aos arredores de Paris, nesses pequenos vilarejos, onde se tinha muito contato com a natureza. E o Pissarro, desde cedo, ele já tinha uma pintura mais consistente, com pinceladas mais curtas, menores, quase pontilhistas. O que veremos na sequência do episódio, o profundo envolvimento que Pissarro teve com o movimento pontilhista. Ele chegou a ser amigo de Signac, de Seurat, e chegou a pintar pontilhismo também. Teve uma fase pontilhista na carreira de Pissarro. Mas, nessa época, inclusive, ele vem a abandonar o judaísmo, as origens filosóficas e idealistas de sua família, e se tornou ateu devido às ideias socialistas, influenciado pelo pensamento de Courbet e pelos pintores socialistas da época. O que faz com que Camille Pissarro insira os trabalhadores, as mulheres e os homens trabalhadores em sua pintura cada vez mais. Nessa época que ele estava em Pontoise, ele pintou bastante, porque estava em contato com a natureza, eles gostavam de pintar ao ar livre, então ele teve uma grande produção de trabalhos ao ar livre, né? Eles adoravam pintar ao ar livre. E muito influenciado também
pela força de Monet, que estava junto ali, desenvolvendo esses trabalhos. Esses pintores impressionistas, eles foram profundamente influenciados por um pintor que se chama Hals, um pintor holandês que pintava no século XVII de uma forma incomum, porque ele pintava retratos e as dignidades da época, ali no século XVII na Holanda, que era uma pintura mais escura, mas ele já pintava retratos de pessoas na natureza de uma forma mais luminosa, e ele fazia retratos em 2 ou 3 horas, que era uma coisa absolutamente incomum para a época, para o século XVII, onde se elaborava muito academicamente as pinturas no interior dos ateliês. Eles poderiam até fazer um esboço ao ar livre, como era a característica da pintura de paisagens antes da École de Barbizon, que já era feita ao ar livre. As pinturas eram simplesmente esboçadas em campo para se pegar o desenho, as formas, mas depois desenvolvidas e elaboradas com uma coloração do interior dos ateliês, né? E também não havia naquela época os tubos de tinta que propiciavam um ateliê móvel e prático ao ar livre. Então, os artistas tinham todo o seu ateliê estruturado dentro de um ateliê mesmo, com mesas, com moagem de pigmentos, com óleos. Então eles eram os produtores dos próprios pigmentos e das próprias tintas, né, as misturas e tudo mais. Eles eram experimentalistas, praticamente químicos. Eles eram a fábrica de seus pigmentos. Por mais que eles comprassem numa farmácia da época, como era chamada, os pigmentos já moídos, eles processavam no interior de seus ateliês. E Camille Pissarro já pegou uma fase, tal como os impressionistas e a École de Barbizon, dos tubos prontos que começaram a aparecer no mercado após 1840, 1841. Então, propiciou que eles fossem a campo com uma maletinha já com um material pronto para pintar. Nessa época são os benefícios da era industrial, né? Então, a École de Barbizon ela vai de 1830 a 1870, mais ou menos, né? Então, nesse período, já fizeram usos desses materiais. E eles também se encontravam num café de Paris, que se chama Gerbois, se encontravam grandes impressionistas como Auguste Renoir, Alfred Sisley, Claude Monet, Camille Pissarro. Eles tinham um grupo de amigos, Frédéric Bazille, e conversavam, trocavam as ideias que estavam tendo e reforçavam o idealismo do movimento. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do impressionismo. Então, nessa época, a situação financeira de Camille Pissarro era extremamente difícil. E já com um filho e uma mulher, com uma família formada, ele precisava trabalhar, ele precisava vender os seus trabalhos. Ele pintou muito nas localidades de Pontoise e Louveciennes, que é uma pequena cidade também, as duas cidades, a noroeste e a leste de Paris. Então, essa fase de pintura foi extremamente importante, mas ocorre um fato acidental para a época. Em 1870, eclode a Guerra Franco-Prussiana, na França, em Paris. E os dois pintores, tanto Pissarro como Monet, eles se exilam em Londres. Eles vão para Londres, onde ficam pintando lá também, continuam a aprender, e frequentam as galerias, os museus de Londres, muito ricos já de obras, né? E aí que Camille Pissarro se depara com a obra de Turner e John Constable. Então é interessante porque o trabalho de John Constable também é extremamente voltado e focalizado para a pintura de paisagens. E uma paisagem bucólica, romântica, são pintores da era romântica, né? William Turner, que explorou demais a luminosidade. Aliás, dá para se pensar e se dizer que William Turner foi um grande influenciador do impressionismo devido à luminosidade das cores que ele utilizou e do abstracionismo também, já no período romântico, né? Porque ele começou a dissolver as imagens como se fosse uma pintura de vapor. Então, para a época, foi uma pintura extremamente inovadora e vanguardista, a pintura de William Turner. Então, Pissarro e Monet lá estudaram, conheceram esses pintores, esses mestres ingleses,
Quando ele volta para sua casa em 1871, após a resolução da guerra franco-prussiana, no entanto, um grande pintor, que foi o Frédéric Bazille, morre em combate nessa guerra, com 20 e poucos anos de idade, se não me engano, 28 anos de idade. Foi uma grande perda para os pintores impressionistas, né? Era um grande amigo. Então, ao retornar à sua casa em 1871, ele descobre que a sua moradia foi utilizada como alojamento dos soldados da guerra. E esses soldados saquearam as suas obras armazenadas. Camille Pissarro estima que mais de 1.200 obras suas foram saqueadas por esses soldados. Então é uma pena, uma grande perda quando ele pintou ali em Louveciennes e em Pontoise essa grande quantidade de trabalhos que ele fez junto com Monet também foi praticamente perdida, né? Então vamos ver um dos trabalhos remanescentes. Que é uma das pinturas que sobraram desse período, dessa triste fase da história de Pissarro. Mas isso não abalou muito, não. Ele continuou pintando e desenvolvendo a sua consistente técnica de pinceladas mais contidas e uma composição mais estruturada, já por influência dos mestres do passado. Os outros pintores impressionistas, como por exemplo Monet e Renoir, que nasceram em 1800, respectivamente em 1840 e 1841, já tem uma linguagem um pouco mais solta, mais desvinculada da composição, da estrutura e com mais interesse na captação de luz. Uma pintura que explora mais uma espontaneidade. E Camille Pissarro, por isso, por ser o mais velho, por ter tido mais influência dos mestres da École de Barbizon e dos mestres do passado também, ele desenvolveu praticamente toda a sua carreira numa linguagem mais composicional, mais estruturada, mais sólida. E também foi assim no comportamento com seus amigos, um grande estruturador e um estandarte mesmo do movimento impressionista. Camille Pissarro continua pintando e até sua esposa pede-o para abandonar a carreira de pintor, porque eles estão numa condição financeira um tanto quanto complicada. Eis que nesse período Camille Pissarro conhece Cézanne, Paul Cézanne. Eles moram numa localidade, na mesma localidade, e pintam juntos. Se tornam grandes amigos e posteriormente Cézanne se referiu a Camille Pissarro como Pissarro, o grande Pissarro, né? Tinha uma grande admiração por Pissarro. E ao que se leva a acreditar que ambos aprenderam muito um com o outro, né? Cézanne na busca de sua forma, de seus volumes estruturados, e Pissarro também tinha esse impressionismo não tão leve, não tão fluido, mas um pouco mais consistente, um pouco mais estruturado do que a obra
dos outros mestres impressionistas, né? Então eles se deram muito bem, pintaram e conviveram. Em 1874 também acontece uma grande coisa no estúdio de um fotógrafo que se chamava Nadar, grande amigo de Monet. Acontece a primeira exposição dos impressionistas, porque os salões de arte recusavam, o Salão de Arte de Paris recusava a obra dos impressionistas porque consideravam uma obra mal acabada, uma obra de rabiscos. Porque imaginem a arte acadêmica do passado, a perfeição da arte acadêmica francesa, o alto grau de elaboração, e não estou desprestigiando, pelo contrário, é muito importante, vou fazer um episódio também sobre a Academia Francesa, uma obra, um trabalho extremamente bem elaborado e muito importante como período para a história da arte ocidental, né? Mas o salão se servia dessas ideias, desse passado já estruturado e confortável. E os impressionistas trouxeram uma linguagem completamente nova e vanguardista, né? Então, não foram aceitos. Então resolveram fazer o primeiro salão, a primeira exposição independente dos impressionistas em 1874, no estúdio desse fotógrafo que se chamava Nadar. A exposição foi um fracasso, teve uma crítica horrorosa de um dos pintores e críticos da época, Louis Leroy, e que disse que o quadro, por exemplo, Impressão Sol Nascente no Monet, que dá início ao movimento impressionista, inclusive o crítico fala, são impressões, e esse quadro é mais mal pintado do que qualquer papel de parede mal acabado, uma coisa desse gênero. Foi uma crítica mordaz. E os impressionistas gostam desse termo que o Louis Leroy se referiu. Esses impressionistas, eles gostam, e de uma crítica irônica e mordaz se inicia o nome impressionismo. Eles adotaram esse nome. Então, a partir desses salões, que começa em 1874, vai até 1886, foram 8 exposições impressionistas, das quais Camille Pissarro participou de todas, né? Monet, Degas também participou, Renoir. Então, os impressionistas, mas um ou outro, né? Não em todas. Camille Pissarro esteve presente em todas, estimulando, incentivando a todos os pintores impressionistas a participarem, a estarem sempre desenvolvendo os seus ideais artísticos, né? Por isso ele foi tão importante. Nesse período, um grande marchand, que se chama Paul Durand-Ruel, ele comprava os trabalhos, começou a comprar o trabalho dos impressionistas, né? Então ele viu ali, apesar de toda a recepção negativa da época em relação ao Salão de 1874, esse marchand viu qualidades e vislumbrou já uma possibilidade futura de mercado e deu credibilidade, começou a comprar os trabalhos de Pissarro. Posteriormente a isso veio uma recessão econômica, e esse marchand, tanto como outros modestamente surgindo ali, além dos salões de arte, né, que não havia uma proliferação de galerias ainda, que pudessem dar vitalidade a esses artistas, isso foi posteriormente. Pararam de comprar devido à recessão. Perto da década de 80, chegando perto de 1880, resolveram a recessão, os marchands começaram não só a aumentar, como comprar os trabalhos dos mestres impressionistas. E foi nesse período que Camille Pissarro, já centrado de si mesmo, já vendendo um pouco mais, centrado de suas ideias socialistas, volta a colocar pessoas em seus trabalhos, trabalhadores, trabalhadoras, e a vender. E ficam numa situação um pouco mais confortável de vida.
Em 1885, Camille Pissarro conhece Signac e Georges Seurat e Paul Signac, dois pintores vinculados ao movimento pontilhista, que já é um pós-impressionismo, que já está situado no movimento pós-impressionista ou neo-impressionismo, né? Então, esses pintores, eles têm uma exploração ótica dos pontinhos, então eles pintam as suas telas, como se chama pontilismo ou divisionismo. Então, eles utilizam pequenos pontinhos coloridos com cores complementares e opostas. Por exemplo, o azul é complementar ao laranja, é o oposto ao laranja, né? Então, o azul e laranja juntos, um do ladinho do outro, dá um efeito óptico da mistura das duas cores. Ou, por exemplo, as duas cores primárias, como azul e amarelo. Então, pontinhos de azul e amarelo intercalados dá um efeito óptico de uma resultante verde, que já havia sido observado pelo químico Eugène Chevreul, que escreveu a teoria das cores e que Pissarro se influenciou, leu o livro e se informou com isso. E ele dizia que nas cores, numa cor local, se é colocada uma outra cor ao lado dessa cor, essa cor ela começa a se relativizar. Ela perde a origem tonal como se fosse observada isoladamente. Então toda a cor que está do lado da outra pode alterar o campo óptico da outra como efeito, como resolução do efeito no nosso cérebro. E foi isso que os pintores pontilistas colocaram em prática. Então cabia ao espectador formar esses efeitos ópticos na retina, no próprio cérebro, na própria imagem, na absorção dessas misturas. Então foi mais um movimento científico do que propriamente artístico. Então eles esgotaram as possibilidades buscando sempre numa linguagem um pouco mais serena, um pouco mais objetiva e centrada, esses efeitos ópticos. Então foi muito mais científico e analítico esse movimento do pontilismo do que propriamente expressivo ou impressivo, né? Como as impressões das luzes e a espontaneidade da pincelada. No pontilismo não havia mais a espontaneidade. Camille Pissarro fica muito amigo de Paul Signac e Georges Seurat e leva os dois para participarem da exposição impressionista de 1885. Né? Nesse período, até o Camille Pissarro passa a fazer uma pintura pontilista também, se utilizando dos ideais de composição. Faz belas pinturas, porém passa a ser criticado pelos seus admiradores e já pelo seu público comprador, como se sua pintura estivesse sendo contagiada por uma parte mais científica e perdendo a espontaneidade artística. Camille Pissarro se cansa um pouco desse pontilismo, desse movimento mais acadêmico, e os pintores pontilistas, eles pintavam em ateliê. Eles desenvolviam e acabavam quase que cientificamente e obstinadamente os seus trabalhos de efeito óptico no interior do ateliê. Então isso também já era uma coisa que ia contra os ideais dos impressionistas, aos quais o Pissarro se manteve fiel até o fim. Ok, em 1886 ele volta a pintar ao seu velho estilo e com força total, com gás total, né? Então volta a desenvolver a linguagem mais ampla. Em 1889 acontece um drama na vida de Pissarro, relativo drama, que também leva a outras condições. Ele começa a ter uma infecção nos olhos em 1889
e que o impede de pintar ao ar livre, que eles gostavam tanto, né? Então ele passa a fazer o quê? Ele morava numa casa grande que ele já havia comprado, numa cidadezinha próxima a Paris também, e nessa casa ele passa a pintar de dentro, observando as grandes janelas, as paisagens ao exterior. Então ele faz uma pintura de captação en plein air, mas de captação dentro de casa, nos interiores de sua casa, em suas diversas janelas. E começa a pegar suas hortas e tal. Começa a ficar limitado a vida de Pissarro nessa época, ele já com 60 anos de idade. Então o que ele faz? Ele começa a viajar, como Monet também faz isso, começa a viajar para diversos lugarejos, se instala em pequenos hotéis e começa a pintar as localidades, os exteriores de dentro do interior do hotel. Então ele passa a ir a várias cidades, depois posteriormente ele vai a Londres também, e depois se atrai muito fortemente pela cidade de Rouen, que é onde Monet pintou a série das catedrais. Só que as catedrais de Monet não tinham pessoas, então era só as imagens da Catedral de Rouen em diversos horários do dia, em diversas estações do ano, né? Camille Pissarro se interessou um pouco mais pelo porto de Rouen, onde havia trabalho, onde havia todo o exercício que ia de encontro aos seus ideais socialistas. Então ele pintou todo o movimento, entre aspas, cosmopolita, e da intensidade da vanguarda e da modernidade industrial já ativa no porto de Rouen. Então, na cidade de Rouen, ele pintou muito ali no rio, a ponte, né, esse fervilhante da cidade. Depois, posteriormente, ele é profundamente atraído pela cidade de Paris, ele vai para Paris, ele aluga um quarto no Hotel de la Russie, em Montmartre, e ele pinta dessa janela uma série de captações também de horários diferentes do Boulevard Montmartre, né? Então, é uma série de 14 telas, né, nesse período. Então, Pissarro também pinta muito a cidade de Paris no interior dos locais onde ele se hospedava, né? Então, ele se apaixona por esse tipo de pintura. Então ele vai até o final da vida pintando nessas condições, ele não se altera, não se afeta por essa dificuldade, até 1903, a data, o ano do falecimento desse grande pintor, incentivador dos impressionistas e praticamente um pai da matéria ali. Pai e conservador, né? Porque não foi só o fundador e abdicou, não.
pariu, aderiu e conservou até o final os ideais desse grande e lindo movimento que foi o impressionismo. Então, Camille Pissarro, nascido em 1830, falecido em 1903, um dos grandes mestres e precursores do movimento impressionista. Ok, amigos, obrigado pela presença, pela audiência até o final desse episódio desse grande pintor. E vamos juntos ao próximo episódio. Com arte se vive melhor.